Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. A gente está em 1 Pedro. Nós estamos nessa série Um Novo Dia, é o nome da série. Por que um novo dia? Porque o intuito da carta de Pedro para nós é uma carta que vem para encorajar aqueles primeiros cristãos que foram dispersos por conta da perseguição, mas é uma carta que veio também para os nossos corações. Por exemplo, em dias como os atuais, onde nós nos deparamos com situações que fogem ao nosso controle, essa é uma carta exclusivamente para aqueles que confessam Jesus, que entendem que há um Criador e que esse Criador veio aqui na terra por meio de seu Filho para nos resgatar e trazer redenção para as nossas vidas. Mas mais do que isso, Ele não veio apenas nos livrar do inferno. O motivo da nossa alegria, da nossa salvação não é o rompimento da nossa ida para o inferno, mas a garantia da nossa ida para o céu para morar com o nosso Pai. Então Pedro escreve essa carta exatamente para nos encorajar e nos lembrar que diante de tantas situações que nos trazem desesperança, a nossa esperança é Cristo. Então ele diz para nós que aqueles que nasceram novamente em Cristo, que foram feitos nova criação em Cristo Jesus, eles agora têm uma viva esperança. É isso que nós vimos. E diante dessa viva esperança, nós vimos semana passada que Pedro vai nos chamar a atenção a reagirmos a essa viva esperança, a nos posicionarmos diante dessa viva esperança. Dentre as coisas que nós vimos lá na segunda metade do primeiro capítulo de 1 Pedro, Pedro dizendo para nós: exercitem a mente de vocês, tenham uma vida de andar sóbrio, de andar equilibrado. O que ele trouxe para nós como aprendizado? Que nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar, pensar nas coisas que são do alto e não nos esquecermos que aqui nesse lugar onde nós nos encontramos, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E como aqueles que de repente estão, podemos assim dizer, turistando em outro lugar, às vezes a gente começa a tomar gosto pelo lugar que nós estamos, mas que nós não pertencemos àquele lugar. E às vezes quando a gente começa a perceber que algumas coisas se perdem e começa a doer dentro de nós, é nessa hora que Pedro vem e nos chama a atenção e diz: não, mas a viva esperança que vocês têm, lembra vocês que vocês não são desse lugar. E ainda que tudo vá mal nesse lugar, há um lugar que esse é o lugar de vocês, e é para lá que vocês vão voltar. E quando Jesus vier nos buscar, é então a consumação ou a conclusão desse processo de salvação que Ele trouxe para as nossas vidas. Mas semana passada nós falamos então que temos que reagir a uma viva esperança. Se você acompanhou a mensagem de semana passada, você deve estar se perguntando: sim, eu entendi que eu devo exercitar a mente, eu entendi que eu preciso andar de uma forma equilibrada, eu entendi que eu preciso ter uma vida que olhe para Cristo o tempo todo. Mas a grande pergunta é: como reagir na prática a essa viva esperança? Se você, por exemplo, não viu o que nós falamos nos últimos 2 domingos, você pode aí no nosso canal do YouTube mesmo acessar as 2 mensagens anteriores para você aí se atualizar um pouquinho do que a gente está conversando. Se você não quer ver, você volta aí 1,5 páginas na sua Bíblia, você vai ler o primeiro capítulo de 1 Pedro e você já vai entender sobre o que nós falamos. Mas a grande pergunta para nós hoje é: se vamos reagir a uma nova e viva esperança, se temos uma esperança que ela não é violável, se temos uma esperança que ela não se corrompe, se temos uma esperança que não pode ser roubada, como na prática reagirmos, como falamos semana passada, a essa viva esperança? Presta atenção, e esse é o tema da mensagem de hoje: vivendo o novo. Reagimos a uma viva esperança quando vivemos o novo. Então, viva o novo. Eu fiquei meio receoso de colocar esse tema, porque essa palavra ou essa afirmação ela virou um tanto quanto clichê em algumas igrejas. Vamos viver o novo, eu quero viver o novo. Mas diante daquilo que nós lemos nas palavras de Pedro, Pedro está nos apresentando uma verdade que por vezes nós esquecemos. Que quando perdemos algo que muito nos trazia alegria aos nossos corações e agora ficamos tristes, Pedro nos lembra: mas a nossa esperança não está firmada nessas questões circunstanciais. Depois Pedro vai dizer: por isso exercitem a mente de vocês, pensem
Pensem nas coisas que são do alto. Andem com uma vida de sobriedade, que não é só não andar bêbado ou trôpego, mas é uma mente equilibrada, uma mente que que não absorve conteúdos tóxicos ou informações tóxicas, seja de noticiários, seja de piadas, seja de conversas que não agregam, mas talvez uma mente que é alimentada e nutrida pela palavra de Deus. Pedro agora ele não se contenta com isso, e depois dele dizer, olha, reajam a essa viva esperança, ele diz, mas mais do que isso, vivam essa viva esperança, vivam esse novo. E ele começa, a gente vai ler já, nos versículos de 1 a 5 de 1 Pedro 2, ele começa com a palavrinha que eu sempre gosto de chamar a atenção, que é, portanto. Toda vez que você vê essa palavra na sua Bíblia, ou pois não tem, pois então, ademais, toda vez que vocês verem no meio de um contexto essa palavra, voltem e releiam o que vocês acabaram de ler, porque o que vai vir adiante tem exatamente ligação direta com o que acabou de ser dito. Porém, antes dele começar da gente começar a ler o portanto aí que Pedro vai discorrer, a pergunta para nós, para você aí onde você estiver na sua casa, ou em qual local que você estiver, e para nós aqui, a nossa equipe. Você tem vivido o novo de Deus? Porque o que Pedro está dizendo para nós é que viver o novo não é apenas uma capa, não é apenas uma vida apresentável, porque nós temos muitas pessoas, e que não é falsidade, mas que não confessam Jesus, que declaradamente dizem não crer em Deus, e que têm uma vida exemplar, que tem uma vida que traz inveja santa a alguns cristãos, um casamento equilibrado, filhos muito educados, uma vida financeira sob controle, mas de repente é uma família que não confessa Jesus. O que Pedro está dizendo para nós, como nós vamos ler agora, viva o novo, e essa pergunta que eu faço para nós, retórica, nós estamos realmente vivendo o novo, não é apenas uma capa, não é apenas uma vida bela e apresentável, mas é assim de dentro para fora, diante das adversidades, diante das perdas, diante dos sustos que batem às nossas portas, mesmo quando nós achamos estar preparado para qualquer perda e percebemos que não estamos, a pergunta para nós é, ainda assim, nós temos desfrutado e então vivido o novo de Deus nas nossas vidas? Esse novo de alguém que agora é nova criatura em Cristo Jesus, e portanto não tem uma esperança que ela é corruptível, mas tem uma esperança que tem ligação direta com aquele que foi, mas que o anjo disse para os seus discípulos que ficaram olhando, vão trabalhar, porque aquele que vocês viram subir lá em Atos 1:10, ele voltará para buscar vocês. O que tem fomentado o nosso viver diante da nossa lida, como diz a galera do interior, diante das tempestades que nós vivenciamos no dia a dia, ou dos ganhos do dia a dia, será que nós temos vivenciado o novo de Deus? Eu não sei qual a resposta que veio na sua mente, mas recentemente nós tivemos aqui, há exatos um ano quase, em julho do ano passado, a série Hábitos. E na série Hábitos eu pude aqui compartilhar que um hábito negativo, ou um hábito que a gente de repente quer abandonar e que não é legal, ele não tem como ser interrompido. Nós não conseguimos paralisar um hábito, seja ele positivo ou negativo. Para a gente poder tirar um hábito da nossa vida que a gente não gosta, lembra do filme lá da Whoopi Goldberg, acho que é isso, né? É necessário uma mudança de hábito. Nós precisamos inverter um hábito. E para isso, então, começar um hábito novo. Você só se abstém de um hábito antigo começando um hábito novo. Deixa eu dizer algo para você. Nós não conseguiremos interromper um hábito velho até que a gente comece com um hábito novo. Nós não conseguiremos interromper um hábito velho até que a gente comece com um hábito novo. E da mesma forma, você e eu jamais deixaremos nossa velha vida para trás até que comecemos a viver a vida nova em Cristo Jesus. Léo, eu acho que não sei o que é. Presta atenção, eu venho desde pequeno na igreja e, ledo engano, durante um tempo eu achava que eu era convertido desde pequeno, e não, o fato de crescer na igreja não me torna convertido desde pequeno. Eu me converti aos 11 anos de idade, mas tem muita gente que desde pequeno na igreja, convertido de novo ou de mais velho, aprendeu que quando se converte, o velho homem ele morre.
E agora, como que por um estalar de dedos ou um esfregar de uma lâmpada, você começa a viver tudo novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não deixar para trás, ou melhor, enquanto você não começar a viver de fato o verdadeiro eu, que em Cristo você tem se tornado, o velho homem jamais deixará de existir na sua vida. Parece antigo, parece batido isso, mas não adianta você cantar que o velho homem já morreu, se você ainda continua fazendo as mesmas coisas, olhando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas e reagindo da mesma forma que você sempre reagiu. Então, o velho homem, ele só sairá de cena quando você começar a viver o novo. Como viver um novo dia, então? Essa é a pergunta. Como viver uma esperança, ou uma esperança viva? Como viver sob a perspectiva da alegria do triunfo vindouro? A nossa história, ela é a única que ela é contada para nós hoje, com um final feliz e que nós já sabemos. Se você não sabe qual é o final daqueles que creem em Jesus Cristo, vá lá para o final de Apocalipse. Eu creio na palavra, na Bíblia, como a palavra de Deus, como a verdade revelada a nós, exclusivamente, total palavra de Deus. E lá no final da Bíblia ele diz que lá no final tudo será de fato concluído e nós iremos habitar naquele lugar que Cristo foi preparar para nós. E essa é a esperança, ou a alegria do triunfo vindouro. O triunfo já está garantido, ele apenas está vindo no tempo de Deus para nós. Como então viver a esperança e a alegria do futuro vindouro? Eu quero ler com você 1 Pedro 2, de 1 a 5. Portanto, olha o portanto aí, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Lembra lá? O salmista vai dizer, Salmo 38, se não me engano, provai e vede que o Senhor é bom. Não é apenas provar, mas é prove, deguste, desfrute, se alimente, medite sobre aquilo ali e perceba o quanto o Senhor é bom. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Lembra lá, 1 Coríntios 19, versículo 6, nós agora somos templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos viver como tal, como uma vida que de fato recebe a presença daquele que nos criou em nós. Ficou redundante, né? Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, me ajude na sequência da Tua palavra, para que de fato o Espírito Santo possa traduzir isso no coração de cada um, que essa mensagem possa chegar, que nós possamos entender, Deus, que viver o novo do Senhor nas nossas vidas, não aquele do slogan, não aquele do clichê, mas uma novidade de vida não tem a ver com apenas o poder da mente, não tem a ver apenas com entregar a vida para Ti somente, mas com fazer a nossa parte nessa caminhada que o Senhor nos permite fazer um a um, junto com o Senhor, onde o Senhor vai trocando as nossas peças de roupa e nós apenas não vamos atrapalhando, para que a gente possa, de fato, cada vez mais sendo revestido da Tua presença, revestido do Teu poder, da Tua santidade, e cada vez mais nos testemunhando essa novidade de vida que nós temos para reagir do Senhor a essa viva esperança que nós temos. Em nome de Jesus, amém. De tudo que nós vimos até agora, Pedro chega nesse momento e ele diz, portanto. Pastor, o que é o portanto? Pedro está dizendo, portanto, agora que vocês se lembraram de quem vocês são, Pedro está dizendo, agora que vocês se lembraram que vocês não pertencem a essa terra, agora que vocês se lembraram que a salvação de vocês, ela não se perde em detrimento daquilo que vocês fazem, agora que vocês se lembraram de que Cristo voltará, e vocês devem então ansiar por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora de que temos, portanto, uma viva esperança, Pedro está dizendo para nós a seguir: hajam, pratiquem, vivam
o novo. Diante disso, Pedro abre esse bloco para nós de cara com 3 afirmações para que esse viver o novo, ou 3 ações para que esse viver o novo de fato possa ser perceptível na nossa casa, em nós obviamente, mas naqueles que se relacionam conosco, seja na nossa casa, fora da nossa casa. Aliás, eu gosto muito do texto de Atos 11, versículo 26, na parte B, que vai dizer que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O texto não diz que os cristãos foram chamados de discípulos, porque tem muita gente que pensa que são níveis na caminhada com Deus. Eu me torno um cristão e depois que eu fico um pouco mais amadurecido, eu me torno um discípulo. Não, nós nos tornamos discípulos de Cristo, e à medida que nós vamos crescendo, cada vez mais nós vamos parecendo com Cristo, ou pequenos Cristos, o que faz com que as pessoas, assim como aqueles lá atrás, olhem para nós e digam: ali vai o pequeno Cristo. Então o texto não está dizendo que os cristãos foram chamados pela primeira vez discípulos, mas que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Mas o texto também não está dizendo que os discípulos pela primeira vez deram a carteirada de cristãos, apresentaram a carteirinha da sua igreja ou do seu ministério. Não, porque um cristão, ele não é reconhecido por aquilo que ele se identifica, mas o cristão, ele é reconhecido por aquilo que os outros nele percebem. Tem até uma frase aí de slogan, né? Já esqueci. E o que Pedro está dizendo para nós agora, nas palavras que vêm depois desse portanto, são 3 ações que não dependem simplesmente do que Cristo fez por nós, porque o que Cristo fez por nós está feito, está consumado, está garantido. No entanto, eu não conheço o seu coração, assim como você não conhece o meu coração. E ainda que eu diga que eu sou de Jesus, que eu sou de Cristo, se eu não faço a minha parte, se eu não cumpro com a minha parcela nessa relação com o meu Criador, cada vez menos eu vou testificar aquilo que eu digo ser, e cada vez menos as pessoas vão reconhecer em mim aquilo que eu quero que elas vejam. Então Pedro está dizendo para nós, percebam, viver o novo, essa esperança desse novo dia tem a ver com o já e o ainda não. Nós lá no futuro, naquela cidade santa, na Nova Jerusalém, viveremos num lugar sem dor, viveremos num lugar sem preocupação, onde não haverá choro, onde não haverá medo, onde a luz do dia vai brilhar como a luz do sol no meio-dia. A árvore da vida vai estar no meio da cidade, é vida jorrando para tudo quanto é lado, mas isso é lá. E muita gente pensa: a minha salvação está garantida, a minha eternidade está garantida, então eu vou viver na mediocridade, que não é algo ruim. A mediocridade é viver na média, e vai viver uma vida mais ou menos, como disse o outro, e lá na glória que é desfrutar do bom e do melhor. Não, é para você, o já e o ainda não é, você ainda não está na glória, mas você já está apto para viver como alguém que de fato pertence àquela glória que você vai morar. Pastor, mas eu sou pecador, e Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Romanos 7, sim, ainda assim, mas graças a Deus, porque ele mesmo vai dizer que nós não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor tem sido renovada sobre nós a cada dia. Então nós precisamos perseguir, é o que Pedro vai dizer para nós, algumas ações, e a primeira delas é: se desprendam da velha vida. Portanto, de tudo que nós ouvimos até agora, de 1 Pedro 1 até o versículo 25, Pedro agora começa o capítulo 2 dizendo: depois que vocês entenderam isso, ou entendido todas essas coisas que foram lidas, agora se desprendam da velha vida de vocês. É preciso parar com os pequenos hábitos negativos. Eu já disse, ele não vai ser interrompido enquanto nós não começarmos com novos hábitos. E nós precisamos começar com novos hábitos. Efésios 4, não tem aí, versículos 23 e 24, Paulo diz o seguinte à igreja de Éfeso: deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Agora vocês, revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Nós estamos nessa terra, mas como estrangeiros nesse lugar. Somos embaixadores nesse lugar.
E uma vez que nós estamos como estrangeiros, como peregrinos nesse lugar, devemos viver de fato como aqueles que não pertencem a esse lugar, como diferenciados, como pessoas que de fato testemunham um novo viver em Cristo. Mas a segunda coisa que ele diz é: vivam por Cristo e para Cristo. Pastor, onde é que ele está dizendo isso? Está tudo aí nos versículos de 1 a 5 que a gente acabou de ler. Vivam por Cristo e para Cristo. Ele vai dizer que Cristo é o centro. O que é o centro? Ele vai chamar da pedra viva, ou a pedra angular, a pedra central. Ou seja, vivam na centralidade de Cristo. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Como nosso Senhor, nós devemos viver por Ele e para Ele. Por quê? Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 31, que tudo que façamos, comendo, bebendo, ou qualquer outra coisa, façamos para a glória do nosso Deus. A glória não é nossa, a glória é dele. Mas há algo que ele fala no texto que nós precisamos prestar atenção, que é: desejem a Cristo. Ele está dizendo que, como bebês recém-nascidos, nós devemos desejar a nutrição, ou aquele alimento que vai nos trazer de fato uma vida sólida para todo o nosso crescimento. Desejar Cristo é desejar Cristo e a sua palavra. Desejar Cristo é desejar Cristo e viver como Ele viveu. Desejar Cristo é, por meio da sua palavra, se relacionar com Ele, e em tudo o que fizermos, viver por Ele e para Ele. Mas há uma terceira coisa que ele fala, é testemunho. Pastor, essas palavras estão no texto? Estão no texto. Ele está dizendo no final dos versos de 1 a 5, onde vai dizer: vocês também são pedras vivas. Quando Pedro vai dizer que Cristo ele é a pedra angular, ou essa pedra viva, ele também vai dizer: vocês também são essas pedras vivas. Pastor, ele disse o mesmo? Disse. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, lá em Marcos, o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar, ele está dizendo: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele vai dizer: você também é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que ele está querendo dizer? Duas coisas. Que é a certeza de que Cristo de fato é tudo sobre Ele, é para Ele que nós vamos viver, é por Ele que nós vamos viver, Ele é o centro da nossa existência, a glória é toda para Ele, nós devemos desejá-lo, mas ao mesmo tempo que nós fazemos o que fazemos para glorificá-lo, nós testemunhamos Jesus através de nós. É Jesus que vai dizer em Mateus 5, versículo 16, quando ele vai falar no Sermão da Montanha sobre o sermos sal e luz, ele vai dizer: brilhem agora a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, não as nossas, mas aquelas que por meio de nós Cristo Jesus está executando. É o mesmo Jesus que vai dizer lá em João, se eu não me engano, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que isso significa? Que quem anda com Cristo não anda na escuridão, mas não só anda na escuridão, mas como dizia minha avó e meu avô, alumeia por onde está passando. As pessoas são literalmente abençoadas pela vida dessa pessoa com a luz, ou como luzeiros que são por onde passam. Então, se desprendam da velha vida, vivam por Cristo e para Cristo, e testemunhem. Como eu faço isso, pastor? Pedro nos apresenta então os fatos, e nós vamos avançar. Pedro está dizendo: se nós cremos em Cristo, se nós afirmamos que nos rendemos a Ele, se aguardamos ansiosamente por sua volta, olha o que ele diz nos versos 9 e 10. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Que fatos que Pedro está nos apresentando? Primeiro, quem somos nós? Pedro está dizendo que em Cristo Jesus nós somos dignos de compaixão, que em Cristo Jesus nós temos as misericórdias de Deus renovadas sobre as nossas vidas diariamente, que em Cristo Jesus nós somos separados, nós somos estrangeiros. Ser santo é ser separado, é ser diferencial, é ser referencial por onde passamos. Ele está dizendo que em Cristo Jesus nós somos salvos, não do inferno, mas para vivermos uma vida na eternidade com Deus. O inferno é apenas a consequência, mas nós somos salvos de nós mesmos,
da rebeldia que nós tínhamos contra Deus. Ele está dizendo que nós somos, em Cristo Jesus, luzeiros nessa terra que nós não pertencemos, mas nos lugares onde nós passamos, para representar Cristo Jesus. No entanto, ele lembra a gente quem nós éramos. Ele está dizendo no texto que a gente não tinha identidade. Nós não sabíamos quem nós somos. É o que está aí no texto, nos versos de 9 a 10. Lá em Gênesis 3, quando Eva come do fruto da árvore, dá para Adão, e eles se alimentam, o texto diz que eles agora olham e percebem a sua nudez. E ao perceber a sua nudez, eles começam a tentar alguma forma de tapar ali a sua nudez. Ali não necessariamente é só a nudez ali do corpo físico, mas a sua vergonha, a vergonha da rebeldia, a vergonha da desobediência, a vergonha da corrupção, a vergonha de não saber mais qual é a sua identidade. Deus, quando nos cria, Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O texto vai dizer: a imagem de Deus o criou homem e mulher. Nada além disso os criou. A imagem do nosso Criador. O texto no final de Gênesis 1 vai dizer que Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam, porque eles não tinham ali o pecado, eles não tinham a corrupção do pecado, eles tinham uma identidade. Eles não olhavam para si, mas eles olhavam para o seu Criador, porque olhando para o seu Criador, eles saberiam quem eles eram. Então, quando chega em Gênesis 3, eles obedecem, eles agora olham para si mesmo. E desde Gênesis 3, o que nós fazemos até hoje é olhar para nós mesmos. É um amor próprio que muita gente prega que é legal, mas é pecado. Porque quanto mais eu alimentar o amor próprio, mais eu deixo de olhar para o meu Criador, de quem eu sou imagem e semelhança, para olhar em mim, tentar buscar em mim alguma identidade que Pedro está dizendo, antes vocês não tinham. Então ele está lembrando quem nós éramos. Ele está dizendo, nós éramos desconhecidos, nós não tínhamos uma identidade. Ele está dizendo para nós éramos sem graça, a graça de Deus, mas sem graça, nenhuma graça no nosso viver. E ele está dizendo para nós não tínhamos nem misericórdia e nem perdão. Então caminhávamos com um enorme vazio, que nem dinheiro, nem família, nem bens, nem nada poderia preencher, por maior que fosse na nossa vida, porque tínhamos um vazio, que é a ausência de Deus dentro de nós. Pedro está dizendo que quando nós começamos a viver um novo dia em Cristo Jesus, nós deixamos de lado essa antiga vida para passar a viver a nova identidade, aquela que lá atrás, quando nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, por meio de Cristo Jesus, nós agora podemos desfrutar de viver o novo, ou desfrutar do novo dia. Então Pedro nos chama a atenção para a gente poder encerrar. Lá em 1 Pedro 2, versos 11 e 12, ele diz: amados, eu os advirto como peregrinos, ele de novo fala, como estrangeiros, como aqueles que não pertencem a esse lugar, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Não é o pastor Rodrigo que está falando. E se você crê em Jesus Cristo, não é apenas uma força de expressão, mas aqueles que querem desfrutar e viver um novo dia, e a cada dia viver o novo de Deus em suas vidas por meio de Cristo Jesus. Pedro está dizendo, mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Tiago vai dizer lá, Tiago 1, versos 13 e 14, se eu não me engano, que Deus não nos tenta, porque Ele não pode ser tentado e nem a si mesmo tenta, mas que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. E o pecado necessariamente não é como um apertar de uma luz, que você clica no botão e a luz acende, mas ele vai dizer, nós somos tentados pelos nossos maus desejos, e ele dá o exemplo de uma gestação, que como numa gravidez vai acontecendo até que então dá a luz ao pecado. Aquilo que então nós acertamos o alvo errado. Alguns vão dizer, quando a gente discute teologia, que pecado é errar o alvo. Eu ouvi, não lembro de quem, que é usando as mesmas palavras, mas dando uma melhorada, que na verdade o pecado é acertar o alvo errado. Isso não acontece no estalar de Deus. Então, quando Pedro está dizendo para nós, como peregrinos, como aqueles que são testemunhas de Cristo, como aqueles que devem abandonar a velha vida, como aqueles que devem viver por Ele, para Ele, Pedro está dizendo, mantenham distância daquilo que tem lutado contra a alma de vocês, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Eu gosto da palavra de Paulo quando vai falar a Tito e a Timóteo.
se eu não me engano, mais a Tito, Tito 2. Ele é um líder, um pastor que está plantando uma igreja e Paulo vai dizer para ele: Tito, quando você for falar aos jovens, seja você mesmo o exemplo. E olha que legal, às vezes a gente lê alguns textos e não percebe, não presta atenção, algumas palavras que estão gritando nos nossos olhos. Pedro diz: seja Tito, seja Leandro, seja Natália, Daniele, você mesmo o exemplo, porque quando falar mal de você, se envergonharão por não terem com legitimidade o que falar de nós. Porque nós pertencemos a um corpo, isso está lá em Tito, é Paulo dizendo. Agora Pedro vem e chega aqui e ele diz: verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, mesmo que eles nos acusem de praticar o mal. Falar é inevitável de nós. Pare de se defender e haja mais. Pare de ficar tentando mostrar quem você é e viva mais de fato quem você diz ser. Viva o novo que Deus em Cristo Jesus liberou na sua vida, esse novo dia. Um novo dia. Pedro está dizendo: vocês não pertencem a esse lugar. Vocês são embaixadores de Cristo. Vocês são peregrinos desse lugar. Não tomem a forma desse lugar. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, ou com essa era, com esse século. Vamos contextualizar? Não se conforme com a maneira como a sociedade está polarizando tudo a nível de política, a nível de pandemia, a nível dos relacionamentos sociais, a nível das lutas pelas causas sociais, se pode ou não pode, partidos e tudo mais. Não se conforme com isso. É o que Paulo está dizendo aos Romanos. Ou seja, não tome a forma. Agora vem Pedro para nós, é acerca de um novo dia que nós temos conversado, e viver esse novo que é em Cristo Jesus, essa viva esperança que nós recebemos. Pedro está dizendo para nós: não tomem a forma desse lugar, vocês não são desse lugar, vivam de fato como aqueles que estão, mas não pertencem a esse lugar. Portanto, sejam referenciados nesse lugar. Chamem a atenção mais por aquilo que vocês vivem, não por aquilo que vocês falam. Mais porque as pessoas, quando falarem de nós, elas não têm com legitimidade o que falar de nós, do que de fato com muito assunto, muito conteúdo para falar lá. Aquele lá é crente, aquele lá diz que é cristão. Eu quero encerrar dizendo para você: seja um ponto de interrogação e não de dúvidas. As pessoas vão olhar para você, entender que você em Cristo tem vivido um novo dia, que elas possam perceber que você tem mais sido um ponto de interrogação do que de dúvidas. Pastor, como é que é isso? Eu vou continuar lendo. Viva para ser uma referência que manifesta a sua nova vida em Cristo, a fim de que as pessoas possam querer Cristo, ao invés de referenciar uma vida que as afaste dele. Como é que é isso? Você se identifica como cristão? Será que as pessoas duvidam quando você reage diante das adversidades? Ou surge uma pulga atrás da orelha da maneira como você tem reagido diante das adversidades, porque você não reage como todos? Porque, como meus filhos às vezes dizem, a gente disse para os nossos pais, mas todo mundo faz. Todo mundo erra. Que as pessoas possam olhar para você e elas ficarem com ponto de interrogação. Nós estamos caminhando para o capítulo 3, daqui a pouco nós vamos, daqui a uns 2 domingos, estar pregando e conversando no capítulo 3 de 1 Pedro. Em 1 Pedro 3,15, Pedro vai dizer para nós: estejam preparados a responder sobre a esperança que há em vós. Pedro começa dizendo que no primeiro capítulo nós recebemos uma viva esperança. Lá na frente nós vamos ver, ele vai dizer: estejam preparados. Qual é a esperança que as pessoas têm visto na sua vida? Qual é o novo que você tem testemunhado na vida daqueles que Deus tem te dado para você impactar? Você tem sido mais um ponto de dúvida ou um ponto de interrogação? Você tem mais vivido de uma forma que as pessoas queiram Cristo como você, ou se afastado de Cristo por causa de você? Viva um novo dia, uma esperança viva, que não está limitada a contextos perecíveis, mas a garantia desse Espírito que mora em nós, que nos lembra de que Cristo voltará, que nos levará para morar naquele lindo lugar, naquela cidade santa. Eu quero orar enquanto o pessoal vem para cá, a gente vai cantar. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus.
porque o Senhor nos trouxe até aqui, e que de fato, Deus, a Tua palavra de alguma maneira tem alcançado corações. De fato, de alguma maneira, Deus, que o Teu Espírito Santo possa traduzir nos corações esse viver o novo. Nos ajude, Deus, para que nós possamos verdadeiramente buscar fazer a nossa parte. Não apenas ficar sentado, olhando de camarote, achando que só vai fazer tudo por nós, mas a cada dia, Deus, nos alimentarmos da Tua palavra, buscarmos ter intimidade com o Senhor, Deus, praticar a Tua palavra, desejar a Sua volta, manifestar, Deus, o fruto do Espírito, manifestar a Tua presença, viver o novo, cada vez mais a nova criação em Cristo Jesus, cada vez mais na expectativa dessa viva esperança, desse vivo e novo caminho que se chama Jesus Cristo, desse novo dia que o Senhor nos garantiu na sua ressurreição. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.